Salve, salve, meus queridos historiadores, tudo bem com vocês? Espero que você esteja ótimo. Aqui é o professor Gilson, de História. Vim aqui para estudar juntamente com vocês, estudiosos da história, alguns temas, entre eles, Segunda Revolução Industrial, imperialismo, que também é chamado de neocolonialismo. Dentro desse estudo, a gente estuda também algumas questões como o avanço do capitalismo, a Conferência de Berlim, a Partilha da África. Muito bem, ó, tudo de cabeça aqui, a cabeça está boa. Então vamos lá, vamos estudar muito bem. Segunda Revolução Industrial, ela é considerada por alguns estudiosos também como um avanço da primeira ou da Revolução Industrial, que seria algo contínuo. Então nós estaríamos passando pela primeira Revolução Industrial, segunda fase da Revolução Industrial, terceira Revolução Industrial no século XX, e nós estamos na quarta Revolução Industrial, na indústria 4.0, nesse exato momento que nós estamos vivendo com essa tecnologia que nós estamos usando aqui, inclusive com a internet, inclusive com esses meios que nós estamos fazendo um vídeo para você, tudo bem? Então vamos lá. A segunda Revolução Industrial, ela é um aperfeiçoamento das técnicas, das tecnologias que foram criadas na primeira Revolução Industrial. Então, naquela primeira fase, migrou-se a mão de obra, a forma de produção, que era primeiramente manual e depois manufaturada. Então, depois foi organizada em corporações de ofício, que nós chamamos de oficinas, não é isso mesmo? E migrou para as fábricas quando foram criadas as máquinas. Essas máquinas eram máquinas movidas a energia de carvão, tá? E isso aumentou muito a produção que era unitária, depois de dezenas, passou a ser uma produção de centenas e até milhares de produtos por vez, não é isso mesmo? Então, a Revolução Industrial, ela causou algumas mudanças importantes, drásticas e grandes nas sociedades. Então, por exemplo, na Inglaterra, na cidade de Manchester, na cidade de York, na cidade de Londres, quando criaram-se assim aquelas fábricas, também houve um êxodo rural e as pessoas vieram do campo para as cidades, para ali em torno das fábricas conseguirem ter lá os seus empregos, não é isso mesmo? E trabalhando assim, saíram do campo, saíram da atividade rural, saíram das atividades artesanais, eles que eram artesãos, que eram artífices, e passaram a trabalhar então nas fábricas. Então, você sabe que houve problemas assim de moradia, as cidades não estavam preparadas para esse grande inchaço, para esse êxodo rural, porém, esse é um avanço da história, a história continua avançando e isso é irrevogável, isso é um progresso, a história ela é progressista. Então, muito bem. Então, continuando aqui com você, a segunda Revolução Industrial, ela aconteceu por volta em meados, no começo e para meados do século XIX. O século XIX ele é composto pelos anos 1800. Então foi exatamente nos anos 1800 que foi criada, por exemplo, a locomotiva a vapor. Então é um período, o avanço do século XIX, é um período de multiplicação da ciência. A ciência cresceu muito, a ciência e a tecnologia paralelamente cresceram muito, né? E isso é comprovado nas invenções que vieram na esteira da segunda Revolução Industrial. Por exemplo, vamos lá, nesse período, no ano já de 1807, então foi criado pelo Robert Fulton o barco a vapor, né? Então isso aqui já é uma revolução, foram criados assim depois grandes navios e toda a tecnologia naval, ela é um avanço dessa tecnologia que vem desde o passado e agora especialmente com essa questão da criação dos motores que funcionavam, por exemplo, do barco a vapor. Muito bem, nesse período também foi criado o estetoscópio, você sabe que é o aparelhinho de medir as batidas cardíacas. Então, você vê que na medicina também a segunda Revolução Industrial ela está avançando, não é isso mesmo? E nós colhemos hoje frutos do que foi
produzido lá, do que foi semeado através da ciência, dos estudos científicos ali do século XIX, inclusive. Muito bem. Avançando aqui, você já ouviu falar que em 1835, Thomas Edison ele criou a lâmpada incandescente. Então, você vai vendo que as tecnologias elas vão avançando. Não sei se você já ouviu falar, mas anteriormente à criação das lâmpadas incandescentes, havia muitos incêndios, grandiosos incêndios, né? Porque as pessoas usavam lampiões, a querosene, usavam velas e acidentes com esse tipo de material causavam grandíssimos incêndios, né? Então, você vê que o uso da lâmpada muda a história. Também é uma revolução. Muito bem. Também no século XIX, no ano de 1839, o francês Louis Daguerre, ele criou a fotografia. Imagina aqui você fazendo o seu selfie, né? Você deve isso ao francês Louis Daguerre, você que não deixa mais de tirar fotos, de tirar os seus selfies. Então, você tem que agradecer a esse francês que você está conhecendo talvez agora. Muito bem. Também no século XIX, evidentemente que eu estou falando, repetindo, né, dos anos 1800, de onde vem a ciência e a tecnologia da segunda revolução industrial, quando Charles Goodyear, ele revolucionou o uso da borracha, da vulcanização. Então eles aprenderam a extrair da seiva de algumas árvores, por exemplo, as seringueiras, o material próprio para fazer a borracha, uma borracha de duração alta, de boa durabilidade, de boa qualidade e muito forte, né? Então, o Charles Goodyear é o cara que ele aperfeiçoou a vulcanização em 1841. Avançando, também outra coisa que você deve aqui a esse grande inventor do século XIX, o Graham Bell. O Graham Bell, ele inventou o telefone. Então, todas as vezes que você liga, você deve agradecer este cara aqui que propiciou essa revolução nas telecomunicações. Então, hoje que nós estamos na indústria 4.0, nós não conseguimos imaginar a indústria 4.0 ou a sociedade moderna sem esse avanço das TIs, das telecomunicações, e o Graham Bell é esse cara que criou o telefone. Avançando, nós devemos muito para esses caras do passado, esses caras estudiosos, não é isso mesmo? Então, por exemplo, na Alemanha, um homem chamado Carl Benz, esse é o período dos inventores e das invenções, né? Ele, no ano de 1886, ele criou o automóvel. Então, o Carl Benz é o nome que é o complemento da indústria Mercedes-Benz, não é isso? Acho que você já ouviu falar sobre isso. Ele é o inventor do automóvel. Muito bem. E aí eu queria fechar as invenções aqui, que são muitas invenções. Criou-se o dínamo elétrico, criou-se o processamento do aço, criou-se várias possibilidades tecnológicas que propiciaram o avanço da tecnologia, da ciência e de construções de coisas extraordinárias, dentre as quais um grande brasileiro, os brasileiros são grandes e são ótimos, então o nosso querido Santos Dumont, ele criou o avião. Você sabe que os americanos gostariam de tomar essa invenção do nosso grandioso brasileiro, mas ele fez o avião sair com autonomia e voar, coisa que os irmãos Wright não conseguiram. O Santos Dumont conseguiu. Ele na Europa ele é reconhecido, claro que nos Estados Unidos não, né? Mas o Santos Dumont inventou o avião. Então essas tecnologias, essas invenções maravilhosas, elas ilustram a segunda revolução industrial. Acontece que a revolução industrial, ela revoluciona algumas coisas, como a produção, a economia, a tecnologia, as sociedades. Então, acontece que essas criações e esse aumento da produção, que a gente inclusive chama esse aumento de produção de escala industrial, porque quando se produz agora, quando se fabrica agora, numa escala de milhões de produtos. Então surgiram alguns teóricos que criaram técnicas, né, de aumento da produção, como o Taylor, você já deve ter ouvido falar do Taylorismo, como o Ford, que criou ali aquela linha de montagem de produção, o Fordismo, e isso vai fazendo um avanço
tanto da produção, revoluciona a produção, quanto revoluciona as relações de trabalho, quanto revoluciona o capitalismo, a arrecadação. Então essas empresas e esses países que estiveram alinhados com a segunda revolução industrial, com essa tecnologia toda, esses países eles avançaram, eles enriqueceram muito. Então aquilo que era o capitalismo comercial passou a ser o capitalismo, a conviver com o capitalismo industrial, e agora o capitalismo financeiro, porque o acúmulo de capitais, o acúmulo de riquezas, ele propiciou que surgissem bancos, que surgissem financiadoras e assim por diante. Não é isso mesmo? Muito bem. Acontece que com essa riqueza toda que os países capitalistas, que os países industriais, eles acumularam, eles também precisaram escoar essa produção. E eles precisavam de mais matérias-primas para essa produção. E também tem um outro detalhe histórico nisso. Quanto mais riqueza um país tem, mais poderoso ele se torna. Então, esse poder desses grandes países da Europa e Estados Unidos e Japão criou uma nova fase, uma política internacional que nós historiadores chamamos de imperialismo ou neocolonialismo. Muito bem. Imperialismo é uma política de dominação internacional que esses países capitalistas, especialmente europeus, as duas maiores potências capitalistas, os dois maiores países imperialistas desse momento são Inglaterra e França. Apesar de que você também tem outras grandes potências emergentes capitalistas e industriais, como por exemplo a Alemanha, como os Estados Unidos, como o Japão e há vários países da Europa, não é isso mesmo? E esses países precisando de mais matéria-prima, precisando de mais fontes de energia, precisando de escoar, de vender os seus produtos, eles passaram a buscar novos territórios no mundo onde eles pudessem praticar esse capitalismo, esse imperialismo, né? Que a gente também chama de neocolonialismo. Ele começou ali no final do século XIX e avançou para o século XX. Muito bem. Então, o capitalismo, ele vai buscar novos territórios. Nesses novos territórios, ele quer novos mercados consumidores e ele quer vender, então, os seus produtos. Ele precisa de mais matérias-primas. Agora ele está usando outras fontes de energia, como, por exemplo, o petróleo, né? A eletricidade. Então, precisa de matéria-prima, precisa de fonte de energia, precisa de como desenvolver isso. Muito bem. Então, eles vão buscar novos territórios na Oceania, na África e na Ásia. Muito bem, porque eles precisam de todo esse aparato, de toda essa matéria-prima e de todos esses consumidores para comprarem também os seus produtos. Bom, sendo assim, essas potências imperialistas que estavam numa disputa por territórios, eles passaram a tentar se organizar. Muito bem, como que eles fizeram isso? Então, o chanceler alemão, chamado de Otto von Bismarck, ele marcou algumas reuniões de países imperialistas, de países que são os neocolonialistas, que são esses países, as grandes potências industriais da Europa, para decidir sobre a divisão dos novos territórios. Essas reuniões que ele marcou, esse conjunto de reuniões foi de 1884 até 1885 e é chamado de Conferência de Berlim. Ali na Conferência de Berlim, eles decidiram sobre a partilha da África, eles decidiram compartilhar entre eles a África, repartir entre eles a África. E ali você já deve ter ouvido falar que houve uma grande exploração da África, criaram fronteiras artificiais que não existiam na África, né? A África é formada por etnias, por nações africanas que tinham lá fronteiras dinâmicas, né? Então eles riscaram ali no mapa e repartiram a África. Então isso a gente chama de partilha da África, decidida na Conferência de Berlim. Muito bem. Então o imperialismo ele é chamado de neocolonialismo por isso, porque esses países estenderam os seus tentáculos sobre a África, sobre a Ásia, sobre a Oceania e dominaram esses novos territórios. Se diz, por exemplo, que a Inglaterra, nesse momento, o historiador Eric Hobsbawm, ele diz que a Inglaterra dominava 25%
do globo terrestre através do imperialismo. Então eu queria encerrar isso aqui dizendo para vocês que as guerras são artificiais. Aqui tem uma frase do Dr. Ben Carson, e eu coloquei ela por quê? Porque toda essa desestruturação da África por conta do imperialismo estimulou, incentivou várias guerras e desestruturou as sociedades africanas e criou-se ali então uma divisão ainda muito maior do que já existia por consequência da interferência de países imperialistas como a Bélgica, né? Como a Holanda, como a França, como a Inglaterra. Muito bem. Então o Dr. Ben Carson, que é um negro americano atual, né? Ele diz o seguinte: nós não somos inimigos uns dos outros. Os verdadeiros inimigos são aqueles que tentam nos dividir em todos os tipos possíveis de grupos para criar guerras de gêneros, raças, rendas e idades. Dr. Ben Carson. Então eu queria dizer isso, que a África foi dividida, subdividida e sofreu muito com guerras civis, guerras entre nações, guerras entre etnias que foram estimuladas e provocadas pela interferência estrangeira dos países capitalistas, dos países imperialistas que dominaram a África. Muito bem. Quero parar aqui para não ficar muito alongada essa aula, esse estudo, e dizer para vocês que nós falamos hoje aqui sobre alguns assuntos. Segunda Revolução Industrial, imperialismo e neocolonialismo, Conferência de Berlim, Partilha da África. Agora você está ótimo em história, agora você é um ótimo historiador, que você esteja bem, torço muito por você, tudo de bom para você, fique bem e que você tenha saúde nesse período, é o que eu desejo para você. Tchau, tchau, um abraço a todos vocês, até mais, tchau, tchau.